Olá pessoal, me chamo Gisele Girassol, falo da TV Relacionamento, apresentadora do programa Relacionados. Olá amadas e amados que nos acompanham aqui na TV Relacionamento. Hoje estreia do programa Relacionados com Gisele Girassol. E hoje nós vamos trazer um tema para vocês um pouco polêmico e com a intenção de trazer uma interação e esclarecimento de dúvidas. Para isso convidamos a doutora Fabiana Sena Angerami, delegada de polícia. Ela vai estar aqui com a gente hoje trazendo falando sobre a questão do abuso sexual e esclarecendo muitas dúvidas e ajudando a quebrar alguns paradigmas. Olá pessoal, olá Gisele. Olá doutora. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Sou delegada de polícia há 20 anos, atualmente eu sou titular do 20º DP Água Fria e estou aqui para esse bate-papo. Espero poder ajudá-los, esclarecer algumas dúvidas sobre esse tema tão polêmico e tão triste. Verdade. A intenção do programa Relacionados, a princípio, é trazer esse esclarecimento, porque é algo que eu também fui vítima, né? E por ser vítima, eu compreendo e na pele sei o quanto é doloroso e fora ser doloroso, traumático e ainda com muitas questões a serem, dogmas a serem quebrados a respeito por questões sociais, por questões religiosas. Então, nada melhor que uma doutora delegada para nos ajudar a esclarecer. Vamos lá, doutora? Vamos lá. Doutora, até quando uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância pode fazer a denúncia? Olha, Gisele, é o seguinte, você pode fazer a denúncia a qualquer momento. O que acontece? Só que existem regras de direito. Então, na verdade, um crime de estupro hoje, comum, ele tem uma pena de 6 a 10 anos. Se a vítima estiver entre 14 e 18 ou houver lesão grave, 8 a 12. E se for estupro de vulnerável, 8 a 15. Em todos esses casos, a pena pode ser aumentada até a metade se o agressor for pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, tia, irmão, ou qualquer tutor, curador, ou qualquer outra pessoa que tenha uma relação de poder sobre a vítima. O que seria essa relação de poder? Alguém que tivesse uma autoridade sobre ela, como por exemplo, uma autoridade eclesiástica, que tem aquele temor reverencial, um empregador, que ela dependa para viver. Então, o que acontece? No nosso código, se a pena máxima é 10 anos, a prescrição ela ocorre em 16 anos. Se a pena máxima é 12, a pena corre em 20 anos, a prescrição. Então, a prescrição maior que a gente tem, prazo mais longo, para os crimes mais graves, é 20 anos. A nossa Constituição só fala em poucos crimes imprescritíveis, que é o de racismo, agora recentemente uma decisão do Supremo Tribunal é a injúria racial, e os grupos armados, sejam eles civis ou militares, contra o Estado Democrático de Direito. Todos os outros prescrevem. E por quê? Porque, na verdade, o direito ele tem uma função de punição, de ressocialização, mas também de manutenção da paz. Então, se os crimes são imprescritíveis, entende-se que vai ter uma briga eterna, um litígio eterno. Eu cometo um crime hoje e daqui a 50, 60 anos eu vou responder por ele. Então, é como se não tivesse uma segurança jurídica e nenhum perdão. A pessoa não tem o direito de... Então, é por isso que esses crimes prescrevem. Como o crime de estupro, que é a pior, na minha opinião, forma de abuso, é uma das piores, quando ele é mais severo, ele prescreve em 20 anos. No entanto, o crime de abuso ele não traz só um trauma físico. Ele traz um trauma já demonstrado, psíquico muito grande. Ele causa um dano moral irreversível que às vezes nunca vai ser resolvido. Então, os nossos tribunais superiores entenderam que esse dano moral ele é imprescritível. Então, você pode a qualquer momento entrar com uma ação reclamando esse dano moral. Mas isso você vai dizer, fulano de tal me ofendeu motoralmente. Vai ser uma decisão declaratória, mas dependendo do tempo não vai mais
poder ser punida na justiça criminal. E quanto à indenização desse dano moral, pelo nosso Código Civil, ela prescreve em 3 anos. O direito a você receber uma indenização por isso. Sim, perfeito, doutora. Ficou claro nesse aspecto essa questão? Ficou bem claro, bem claro. Doutora, outra pergunta que eu acho muito interessante. Tá. Existe um perfil de abusador? Se sim, qual é esse perfil, doutora? Na verdade, não existe um perfil definido. O abusador, ele pode ser qualquer um, infelizmente. Nós temos, inclusive, pessoas acima de qualquer suspeita que são abusadores. Nós, infelizmente, temos muitos casos dentro da própria casa, onde os pais, padrastos, professores, autoridades eclesiásticas, aquelas pessoas que deveriam dar segurança, geralmente a crianças e adolescentes, causam isso. E é um crime também de difícil apuração, por quê? Porque ele é cometido entre 4 paredes. Ele não tem testemunha. Nem sempre deixa-se vestígios. Os vestígios geralmente são internos, nem sempre externos. Mas os danos psicológicos são muitos. Então, no caso de crianças e adolescentes, principalmente, o que a gente percebe? A criança começa a ter um comportamento, isso é a nossa vivência policial, em contato com médicos, com psicólogos, forenses, a criança começa a ter um comportamento introspectivo. Ela começa a se isolar, ela começa muitas vezes a desenhar, a gente tem partes pudendas, pênis, vagina, começa a se acariciar de forma estranha, então ela começa a apresentar. Então, quando um responsável, pai ou mãe, professor, médico, percebe isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que comunicar à polícia. Então, e isso acontece muitas vezes, mas muitas vezes também não acontece. No caso, a omissão. Exatamente. Não raro, assim, a gente já tem notícia, hospital, por exemplo. O hospital percebe alguma lesão diferente, os médicos comunicam a delegacia. Eles têm o dever de ofício. Nem sempre comunicam, mas eu já recebi várias comunicações. A escola, muitas vezes, comunica quando tem suspeita disso, mas nem sempre. Acontece, mas eu acho que é menos do que eu gostaria e menos do que se deveria. Então, na verdade, as pessoas têm medo, têm vergonha, têm medo de cometer injustiça. Então, você tem que estar muito atento. E outra coisa, e quem tem filho pequeno, nunca confie em ninguém. Porque a gente não encontra esse perfil. A pessoa às vezes pode ser acima de qualquer suspeita. Quem vai desconfiar do pai? Quem vai desconfiar do padrasto, da mãe, da madrasta, do tio, que conviveu a vida inteira, do irmão? Quem que vai? Do padre, onde seu filho é coroinha, trabalha na igreja fazendo canto, do seu professor que dá aulas, que é aquele que tem a função de educar. Então, quando o agressor pode ser qualquer pessoa, todo cuidado é pouco. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar as crianças, desde muito cedo, explicar. Não adianta colocar a criança numa redoma fingindo que esses perigos não existem. A gente tem que orientar de uma forma lúdica que seja, para não ser agressivo, mas explicar que algumas coisas não podem ser feitas e tem que contar sempre para o papai, para a mamãe ou para alguém que ela sentir confiança. Ok, doutora, muito obrigada. Doutora, outra dúvida que eu tenho é, por exemplo, a criança falou, estou sendo abusada pelo meu pai, estou sendo abusada pelo meu avô. Esse abusador, no caso de fato, que é um abusador, fala que não fez. O que acontece a partir daí, doutora? O que acontece é o seguinte, o caso tem que ser denunciado à polícia, não tem outra forma. Então, cabe à polícia, com todos os seus métodos de investigação, tentar buscar a verdade desse fato. Então, a verdade desse fato, como eu disse, muitas vezes, principalmente quando o agressor nega, até porque é entre 4 paredes, nós vamos ter que buscar o quê? Eventuais provas testemunhais, nós vamos ter que buscar
auxílio psicológico para ver o comportamento dessa criança, porque tem psicólogos específicos para esse tratamento. Nós vamos ter que buscar auxílio médico, por exemplo, a polícia, em todos esses casos, encaminha a criança para o Hospital Pérola Byton para fazer exames, para ver se é constatado alguma coisa nos exames de forma física. Então a gente vai tentar buscar provas físicas, provas psicológicas, provas testemunhais, de modo que o consulto probatório tente comprovar a veracidade dos fatos ou não. Entendi. Até porque também, assim, temos outro problema muito grave que também tem que ser considerado. As crianças, inclusive hoje, com a facilidade que tem com a internet, com meios de comunicação, elas podem criar e inventar. Existem casos. E outra coisa também, mulheres adultas também inventam e mentem. Por conta de ódio, de vingança, de traição. Então, na verdade, além do crime ser de extrema dificuldade na investigação, nós nos deparamos com os falsos crimes. Falsas denúncias. Com falsas denúncias. Isso também atrapalha muito o trabalho da polícia. E como a gente busca defender a vítima de todas as formas, e que quem praticou esse tipo de crime pague por ele, nós também procuramos de toda forma que o inocente não vá para a cadeia com uma pena tão alta, com um crime tão grave. Então, na verdade, a nossa função tem que ser de extrema imparcialidade e buscar a verdade possível desses fatos. Porque a real, nem sempre a gente consegue. Entendo, doutora. Certo. Doutora, e como ajudar uma criança a quebrar o voto de silêncio, sendo que, na maioria dos casos, é o pai, é o avô, é o tio, é o professor? Como ajudar essa criança a quebrar esse pacto de silêncio, né? E como ajudar um adulto, mesmo depois que já passou alguns anos, a fazer a denúncia? Eu acho o seguinte, com relação às crianças, elas não têm muito contato. O contato são os pais, os avós, vizinhos, professores, médicos. Então, todas as pessoas que fazem parte do círculo da criança têm o dever, todos nós, toda a sociedade, inclusive de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que roga pelo princípio da proteção integral da criança e do adolescente, tem o dever moral e legal de velar pela saúde e pela integridade, tanto física como psíquica, das crianças. Então, se o vizinho desconfia que o pai é abusador, que a mãe é cúmplice, ou vice-versa, ele tem o dever de informar. Se o professor identifica um comportamento estranho, né, ele tem o dever de comunicar à polícia. Se o médico percebe isso, tem o dever de comunicar à polícia. Por quê? Porque essas crianças são amedrontadas. Se você não fizer isso, eu mato sua mãe, mato seu pai, mato você, corto o seu piu-piu, corto sua língua. Então, é muito difícil. Então, nós, adultos, que temos contato com essa criança, direta ou indiretamente, percebendo algo de errado, temos o dever de comunicar. Ah, mas eu vou me dispor com o vizinho, eu vou me dispor na escola, eu vou ser um cagueta. Avalie qual o bem mais importante. Se você ser taxado de fofoqueiro, de cagueta, ou uma criança inocente ser violentada e ter prejuízos para o resto de toda a sua vida. Então está na hora de crescermos enquanto pessoas, enquanto sociedade, e enfrentarmos as coisas como elas são. O nosso dever para com todas as crianças e adolescentes do nosso país. E a primeira coisa delas é contra o abuso infantil. Sim. Respondendo a sua segunda pergunta. Um adulto que foi violentado, seja na infância e na adolescência, e não comunicou, ou seja, uma vítima de estupro adulto. São dois casos diferentes. O primeiro caso, a criança e o adolescente sofreu uma infância e uma adolescência de abusos, e por esses motivos todos que eu falei, não contou.
ela cresce um adulto magoado, cheio de traumas, envergonhado. Muitas vezes, e isso eu digo pela nossa experiência policial, de entrevistas, de testes policiais, muitas vezes essa criança se sente culpada, foi culpa minha, isso não teria acontecido se eu agisse dessa ou daquela forma. E ela se cala, se frustra, e não consegue se casar, e não consegue trabalhar, e não consegue ter um relacionamento afetivo com outra pessoa, e tem traumas por toda a vida. E eu entendo, embora eu não seja psicóloga, que a melhor forma de você se livrar dos seus traumas é se libertar deles. Então a gente tem que conversar sobre esse assunto como nós estamos fazendo agora. Então faz 30 anos que eu fui violentada pelo meu pai durante toda a minha adolescência. O crime está prescrito faz mais de 20 anos, como eu disse, no direito penal, não vai ser por isso. Mas o seu dano moral aqui dentro é imprescritível. Então você pode falar sim. Você pode expor esse fato. E a pessoa que fez isso merece ser exposta, ainda que não seja punida. Porque você tem o direito ao reconhecimento que a sua moral foi ferida. Porque você não foi culpado. Porque o sexo, em qualquer circunstância da vida, tem que ser consensual. E o consenso tem que ser válido. Não vale dizer que um deficiente mental consentiu, porque ele não tem capacidade para isso. Não vale dizer que um menor de 14 anos consentiu, porque ele é vulnerável, ele não tem consentimento para isso. Não vale dizer que uma pessoa totalmente embriagada consentiu, porque ela não tem condições de dar esse consentimento. E infelizmente, de acordo com os nossos tribunais, a indenização, o dano moral é imprescritível, mas a indenização econômica, que é só uma multa, que também não muda o que aconteceu por dentro, prescreve em 3 anos. Então, os adultos devem falar sim. E quanto àqueles que foram violentados na fase adulta, as mulheres têm vergonha, muitas vezes. E não vão à delegacia por vergonha. Por se sentirem humilhadas, porque de repente a culpa foi minha, eu bebi demais, eu estava com uma saia curta demais. Talvez a culpa tenha sido minha. Então, está na hora de mulheres e homens entenderem que não é culpa da vítima o estupro. O estupro é culpa do estuprador. Ninguém é obrigado a fazer sexo contra a vontade. Não adianta vir aquela frase que quando as delegacias da mulher foram criadas porque as mulheres reclamavam que os homens atendiam muito mal, eram machistas. Hoje eu me atrevo a dizer que isso um pouco diminuiu. Eu acho que hoje em dia a cultura dos novos policiais, a cultura das novas gerações é muito mais aberta nesse aspecto. Eu acho que as mulheres, pelo menos na minha unidade, elas são muito bem atendidas. São atendidas como uma delegacia de defesa da mulher. Porque o que interessa é homens e mulheres têm que ser educados para entender o seguinte: não tem mais aquela frase, mas ela era, falar em voz vulgar, era uma puta, uma prostituta. Não interessa. A prostituta, ela é um profissional do sexo. Ela faz sexo mediante pagamento. Ela não pode ser estuprada. Ela tem que ser respeitada na sua dignidade sexual. Ela não pode ser obrigada. A mulher casada não é obrigada a praticar sexo. Isso é estupro, tem que ser consensual. Se a sua mulher não quer transar com você, peça o divórcio. Então, nenhuma relação sexual que não seja consentida é permitida pela legislação. Além de imoral, é ilegal e merece ser punida. E estamos numa fase de transição, onde as mulheres e todos os tipos de pessoas que durante algum tempo foram consideradas vulneráveis têm voz. E só há uma forma disso mudar. Primeiro, com a educação. Eu conheço mulheres muito mais machistas do que homens. E são as mulheres, muitas vezes, responsáveis pela educação dos filhos. Então, não criem os seus filhos com os ranços do passado. Entendam, eduquem os seus filhos
como seres humanos, como pessoas que respeitam o direito dos outros, a liberdade de escolha dos outros. Vocês não precisam concordar, mas respeitar. E principalmente na questão sexual. Sexo só pode ser consensual. E o consentimento válido. Isso serve para homens, mulheres, crianças, velhos, negros, amarelos, judeus, religiosos, ateus. E o direito e a lei é para todos. É isso, doutora. Muito esclarecedora a sua entrevista, viu? Acredito que muitas pessoas agora, a partir de hoje, ó, vão lá, denunciem, tá? Eu sei que não é fácil, gente. Eu fui vítima de abuso por anos. Eu sei que não é fácil, que envolve questões psicológicas, às vezes a questão da religião. Não importa, tá? Vão lá, soltem isso que vocês carregam dentro de vocês. Eu sei que é um peso como mulher, como pessoa, como humano. Meninos, homens também vão lá, denunciem, se curem, se tratem, tá bom? E o meu propósito, o meu chamado é servir vocês o que eu puder, levar de informação para vocês. Estou vestindo essa camisa, camisa anti-abuso sexual, anti todo tipo de abuso, viu? Fica com a gente aqui e denuncie. A gente vai procurar tratar isso de uma forma bem leve, apesar que eu sei que o assunto é bem denso, tá? Mas, como a doutora falou, sempre, sempre, sempre denunciar, tá? Somos todos gerações. Ana Sena, muito obrigada, gratidão pela sua entrevista, gratidão pelos seus esclarecimentos, tá? Muito obrigada por vir aqui na TV Relacionamento e no programa Relacionados. Somos todos gerações. Agradeço a todos também, agradeço a você, Gisele, sucesso no seu programa e parabéns pela escolha do tema, porque as pessoas precisam ser esclarecidas e precisam entender que a melhor forma é denunciar. É isso, denuncie.